Palavra Final, com Alexandre Garcia. Pois é, hoje está escrito que é o Dia Nacional do Riso. E ontem também está escrito lá nas efemérides que foi o Dia Mundial de Atenção para o Tsunami. Trump foi um tsunami, os republicanos foram um tsunami que varreu os Estados Unidos. Vocês olham os mapas aí de votação, está tudo com a cor republicana, quase tudo. Agora, o que muito me admira são as pesquisas de opinião que disseram que estavam empatados. Eu vejo os jornais que tiveram que fechar antes de começar, antes de abrirem as urnas, né, tiveram que dizer na primeira página, Kamala e Trump chegaram ao dia de votação tecnicamente empatados, segundo todas as pesquisas. Como assim? Eu disse outro dia na Oeste, olha, eu não acredito em pesquisa, no Brasil ou nos Estados Unidos. E tá aí, a pesquisa está provando que não merece crédito. Tecnicamente empatados. Até o momento que a gente está gravando, o Trump tinha mais de 72 milhões de votos e a Kamala 67 milhões de votos. Isso não é exatamente um empate, né? Se fosse 71-70, tudo bem. Mas, e lá nos delegados, está quase aí 60-40. E o tsunami varreu, inclusive, o Senado. Republicano agora ganhou maioria no Senado e segurou a maioria na Câmara. Ou seja, Trump vai presidir os Estados Unidos com a maioria dos governadores de estado, são 27 governadores a 23, né? Com uma Câmara de Deputados com maioria republicana, com o Senado maioria republicana, né? E com eleitorado maioria republicana. Então, parece a eleição municipal aqui no Brasil, que foi um centro-direita, assim, tsunami, varrendo. Agora, eu não entendo o seguinte, a mídia torcedora é a mesma que se referiu ao pessoal do 8 de janeiro, que fizeram os manifestantes, que não aceitavam o resultado da eleição e eram chamados de antidemocratas. Agora são eles, da mídia torcedora, que são os antidemocratas, porque não aceitam o resultado, dizendo que é uma catástrofe, acabou, não tem futuro, não tem democracia. Peraí, vocês não acreditam na democracia, é isso? Porque a maioria do povo. Vejam o que Lula disse. Lula disse, cumprimentou, deu os parabéns, né, pediu diálogo e disse que democracia é a vontade da maioria do povo. Lula disse, mas a presidente do partido dele não disse, né? Ela abriu o sinal de alerta para a democracia e tal. Assim como o outro ministro, meu Deus, que grosseria, ministro da Reforma Agrária, Paulo Teixeira, PT, e disse que Trump tem os piores, o que da humanidade? Meu Deus do céu, os piores valores da humanidade. Haddad foi sincero, fez uma confissão. Ele postou cedo no X, dizendo que, interessante, o dia amanheceu mais tenso. O Dr. Freud traduz isso. Eu estou me sentindo tenso ao acordar e saber que Trump ganhou a eleição. É isso que ele está dizendo. Interessante que é exatamente o oposto do que eu escrevi no X, né? Eu botei assim no X. O dia amanheceu no Brasil com gosto de freedom. Freedom é liberdade, mas eu escrevi em inglês para mostrar a influência da liberdade sobre o Brasil.
que carece de liberdade de expressão, entre outras, de fazer valer a Constituição com as prerrogativas de deputados e senadores, né? De fazer valer a separação de poderes, com as leis sendo feitas só pelo Legislativo, né? Está carecendo disso, mas enfim. Então, fica estranho aí essa... afinal, até vou ver para vocês, o dia amanhece com Freedom, tá com quantos nesse momento? Chegando a 170 mil visualizações. Bom, vamos em frente aí neste Dia Nacional do Riso. O day after de um tsunami eleitoral nos Estados Unidos. Vejam só, foi até os New York Times, por exemplo, dizendo que foi uma varredura em todos os estados, né? Inclusive estados já republicanos aumentaram a presença republicana, como Texas, a Flórida, né? E aqueles estados pêndulo foram republicanos. Foi uma vitória geral de alguém que foi indiciado 4 vezes, foi condenado uma vez, foi perseguido de todas as formas, né? E principalmente perseguido pela mídia como se fosse a mídia repetindo praticamente o que diz o Irã, o grande Satã, né? Que é os Estados Unidos. O Irã não quis nem comentar a vitória porque diz que é a mesma coisa Biden ou Trump, né? O Putin também não quis comentar, né? Mas a Glaze comentou, né? Aí Jair Bolsonaro comentou. Ele disse que comentou no X, né, que testemunhamos o ressurgimento de um verdadeiro guerreiro, apesar da brutal perseguição, que a vitória de Trump inspire o Brasil no mesmo caminho. O filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, o mais votado do Brasil, estava lá, estava na Flórida, junto com o ex-ministro do Turismo, o Gilson Machado, né? Certamente na posse vão estar lá, né? Bolsonaro certamente vai estar lá, junto com Milei, né? Não sei como vai ser o resultado agora. No dia 24 tem eleição no Uruguai, segundo turno, em que a Frente Ampla de Esquerda compete com o centro-direita, que vai juntar blancos e colorados, os dois partidos tradicionais. Vamos ver o resultado do Uruguai. Agora, eu vejo assim, de longe, quem mais ganhou foi Israel, né? Porque o governo Biden ajudou, sim, sempre ajudou Israel. Mas ajudou talvez com uma certa timidez. Na ONU também, talvez com uma certa timidez. Agora, duvido que haja timidez, né? Inclusive por causa da situação de Biden, né? Só para lembrar, né, basta a gente olhar a história, ver que presidentes democratas é que se envolvem em guerra. Porque tem gente aí, agora o mundo vai ficar mais hostil. Como assim? Quanto mais fraco o presidente, mais risco de guerra o país tem. Um país como potência, Estados Unidos. Um país com um presidente forte, ninguém afronta. O presidente forte é dissuasor de agressões e de guerras. Eu vi, não sei se é verdade, pode ser que está cheio de... Está horrível, né? Fake news. Tem gente aí que, meu Deus do céu, inventa cada uma, que às vezes eu fico pensando, bom, eu simplesmente ignoro, que os Tutsis já fizeram, não vão mais atacar Israel, sei lá. Mas tem as maiores asnices aí, né? Mas, enfim, o Israel é quem mais tem vantagem. E vocês viram que trocou o ministro da Defesa, né? Porque o outro ministro da Defesa fez uma referência aos judeus ortodoxos, que chega o sábado, né? Ele disse, puxa, se tiver que defender o país, tem que brigar no sábado, né? Aí foi afastado, porque a questão religiosa é importante. E sabem quem entrou para ministro da Defesa de Israel?
o Katz, Israel Katz, ou Isaac. Mas, enfim, é o Katz. Eu tenho amigos judeus de sobrenome Katz. E sabe quem é o Katz, né? Foi o que disse: esse secretário-geral da ONU não entra aqui, o Guterres, português. Lula, persona non grata por aqui. Chamou o embaixador brasileiro, passou um pito no embaixador brasileiro: vocês têm que conhecer o que aconteceu naquele outubro do ano passado, na matança, que virou um matadouro naqueles kibbutzim, que é o plural. Esse é o novo ministro de Relações Exteriores de Israel. Itamaraty vai penar. Quando a Lula, ele se deu muito bem com Bush filho, muito bem, conversavam muito bem. E aí eu lembro que o presidente democrata lá, sempre fraquinho, quem faz guerra é o democrata, quem faz a paz é o Nixon, né? O que fez fechar a União Soviética, acabou a União Soviética, é Ronald Reagan, um dos melhores presidentes dos Estados Unidos. Bom, então é isso. Neste Dia do Riso, comemoramos o alerta do dia anterior de tsunami. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia.